Olá, você! Estamos aqui mais uma vez iniciando o episódio de Coração para Coração, desse programa maravilhoso que é do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Então, mergulha aqui nessa conversa, pega a tua água, o teu café e fica aqui coladinho com a gente, porque tem muita coisa para acontecer aqui nesse episódio. Nós vamos falar hoje sobre rompendo em Deus. Olha que tremendo esse tema. Deus tem me dado uns temas muito inspiradores e desafiantes também, porque a gente tem que estudar sobre eles. Às vezes a gente está vivendo algum momento na nossa vida que o tema está encaixando nisso. E por isso que é incrível o que Deus tem feito com esse programa, não é, meninas? Porque realmente é o dia a dia, é o que a gente tem vivido e é como a gente tem crescido em Deus. Por isso que é do coração dele para o nosso coração e para o seu coração. Amém. O verso de hoje, antes das meninas aqui começarem a falar também, é Salmos 9:10, que diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o que te buscam. Então, para romper em Deus, a gente precisa, olha, conhecer o nome desse Deus maravilhoso e incrível, confiar nele, e ainda assim a gente vai falar muitas coisas, porque ele não nos abandona, gente. Tem muitas estratégias dentro da palavra de Deus que a gente aprende para romper em Deus. Então, vamos lá. Com as minhas queridas Márcia e Marisa aqui novamente, eu fico tão feliz quando a gente consegue gravar juntas. E Márcia, então, você já... sempre Marisa começa, eu vou te dar aqui agora a palavra, abrir aqui também. Não tem problema. Olá a todos, muito bom estar aqui de volta com vocês, poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências pessoais e desse Deus maravilhoso que sem Ele não dá para viver. E hoje a gente vai falar sobre rompendo em Deus, né, doutora Josi? Rompendo em Deus, nossa, eu fico até emocionada, porque sem Ele nada somos e com Ele a gente rompe, a gente vence, a gente cai, Ele levanta, Ele leva a gente no colo. Então, a gente vai compartilhar com você muitas situações que talvez você esteja até vivendo e vai te dar um clique e você vai saber, eu preciso dele, tá bom? Já voltamos já. Marisa. Gente, isso mesmo, gente, é tão incrível, porque é como o nascimento, né? O bebê, ele fica lá durante 40 semanas envolvido naquele véu, né? Como se fosse um véu, que é a bolsa que ele fica guardado ali. E quando ele tem que sair, aquela bolsa precisa se romper, né? E aí ele vai forçando, se movimentando, e não tem mais espaço para ele, e ela, bum, estoura. E quando ela estoura, aquele líquido vai embora, e a criança vai e se desponta. Então, romper em Deus é um novo nascimento. Você está nascendo de novo. Eu me lembro de Nicodemos, um grande magistrado, né? Um homem muito conhecedor da palavra, das escrituras, que depois de ouvir os discursos de Jesus, ele foi até Jesus perguntar para Jesus como poderia ele nascer de novo, um homem com tamanho conhecimento. Como é que eu posso nascer de novo? Como é possível nascer de novo? Como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe? Ou seja, ele estava perguntando para Deus, como romper nesse novo nascimento? Aí Jesus falou para ele assim, você precisa romper no seu espírito. E é engraçado que Jesus falou assim, olha, você precisa nascer da água e do espírito. Por quê? Porque o rompimento tem um derramar de água. E a Bíblia diz que existe um rio que flui do trono de Deus e se derrama sobre nós. Então, quando você rompe, essa água, ela vem com você te lavando, te limpando, te purificando, te restaurando e te trazendo para uma nova vida. Não é isso, Josi? Maravilha! E o romper de Deus também é na liberdade espiritual que a gente vai ter, né? Depois desse novo nascimento, cria-se essa liberdade que diz em Isaías 10:27, que diz: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção
unção. Então, no novo nascer em Deus, é derramada essa unção sobre a nossa vida, que esse peso do nosso ombro, essa carga que às vezes a gente carrega, ela é deixada para lá, ela é desmanchada. Nós vamos desenvolver, então, espiritualmente, essa nossa nova caminhada em Deus. Olha como isso é tremendo, gente. Quando a gente pensa nisso, que esse jugo é quebrado, qual é o jugo? Primeiro, o jugo que a gente coloca. Depois, o jugo que a nossa criação colocou, né? Porque a gente gera essa culpa de tudo isso que a gente viveu. Então, quando a gente olha, na verdade, foi a criação, foi o que a gente ouviu, foi o ambiente. Tudo que a gente, às vezes, algumas coisas que a gente mencionou num vídeo anterior aqui, faz parte também desse jugo que nós carregamos. Às vezes, nós tivemos algumas atitudes que a gente se arrepende. E o que isso faz em nós? Trazemos uma culpa, que carregamos com esse jugo. Né? Então, ele é pesado. Às vezes, nós estamos alinhadas a parcerias do passado que traz esse jugo para nós. Então, nós precisamos nascer novamente e nos libertar desse jugo, dessa carga que está sobre nós. Existem orações que trazem essa libertação, existe o passo a passo ali desse relacionamento em Deus, que vai te levar também a essa libertação diária, que é o seu desenvolvimento espiritual. E todos nós precisamos disso, porque, como o Paulo fala, nós somos como bebês, né? E aí depois a gente já não está mais tomando leitinho, a gente já vai comer a comida mais consistente, né? Então a gente aprofunda mais na palavra com mais entendimento. Aí a nossa sabedoria, o nosso discernimento também vai crescendo e nós vamos nos libertando. É um processo, não é isso, Márcia? É isso, um processo. E baseado nisso tudo que você está falando, doutora Josi, que o próprio Deus, com a unção que ele derrama sobre nós, em Êxodo 14, fala assim: vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Então, o que isso quer dizer? Que a gente, rompendo em Deus, a gente só tem que deixar que Ele faça as coisas para nós e por nós. Nós não vamos precisar mais usar aquela coisa de que eu vou ter que fazer, eu vou ter que ser. Ele é por nós. Então, romper em Deus é quando a gente realmente entrega a nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções, para que Ele nos guie, para que Ele nos diga exatamente aonde ir e o que fazer. Né, Marisa? É verdade, gente, é incrível. É exatamente isso. É como a gente falou do nascimento do bebê. A José até usou aqui o exemplo de que Paulo fala, nós éramos como um bebê, mas agora a gente já não precisa mais tomar leite, a gente já pode comer uma comida mais sólida. Talvez você ainda vai ter que começar tomando um leitinho. Então, a única coisa que importa é que você rompa. Rompa nesse momento. Vai ao encontro do Senhor. Na verdade, Ele te encontra onde você está. A única coisa que você precisa é se render. Porque o que acontece? O bebê, ele já está no ventre da mãe. Agora ele vai ter que sair. Gente, é muito engraçado, né? Eu sempre falo com as grávidas, porque às vezes a grávida, principalmente do primeiro estágio, primeiro bebê, ela fica assim: ai meu Deus, como vai ser o nascimento? Aí eu falo: não se preocupa, não. Ele vai sair naturalmente, sabe? Porque ele entrou, agora ele tem que sair. Ele não vai estar o resto da vida aí. Então, não tem outra opção, é isso mesmo. Então, queridos, deixa eu te falar. Não tem outra opção, você vai romper, seja para um lado ou seja para o outro. Então, eu vou dizer para você, rompe com Deus. Porque romper com Deus é você entrar no lugar de onde você veio. Você foi criado por Ele, você foi formado por Ele, você foi estabelecido por Ele, e Ele quer te fazer voltar para o lugar da sua origem. Então, quando você rompe com Deus, você volta para o lugar da sua origem. E isso é tão extraordinário, gente. Isso traz uma transformação tão grande na nossa vida. Isso traz uma boa consciência. Isso traz um novo viver. É algo extraordinário, não é, Josi? É verdade. Ajuda a gente a vencer a sobrecarga da vida. Não é? Porque Efésios diz assim, ó, Efésios 6:12.
porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando a gente entende que a nossa luta ela é espiritual, ela não é física, a gente faz como a Márcia diz, a gente entrega a ele, porque é ele que vai fazer. Existe, claro, a nossa responsabilidade, 100% a gente assume essa responsabilidade quando a gente rompe em Deus, porque nós sabemos qual é a nossa responsabilidade, baseado aonde? Nosso manual de vida, que é a Bíblia. Então, quando a gente descobre qual é a nossa parte, a gente descobre esse texto que diz que essas coisas espirituais elas vão ser rompidas em Deus, é espiritual, é a ajuda dele, é esse romper dessa carga que a gente estava falando no início. Então, a gente vai viver essa verdade nele, e a verdade vai afastando o quê? O inimigo das nossas vidas. Quando a gente mais demonstra a nossa verdade da imagem de Deus refletindo em nós, né? Acessando todo esse poder que Marisa mencionou aqui também, dessa forma ele vai se afastando, ele vai correndo. E sabe o que ele diz quando você ou eu acordamos? Ele diz assim, nossa, eu tenho que sair daqui porque ela já acordou. Ela já está de pé, toda animadinha aí com esse sorriso lindo, ela vai cumprir tudo que ela se comprometeu em Deus hoje e nada vai para ela, então eu tenho que sair daqui, porque vai sobrar para mim. Ele vai falar assim, o inimigo das nossas almas vai falar isso. E vai ser gerado uma satisfação em viver em Deus. Não é peso, queridos. Tem tanta gente que diz, é tão difícil a vida em Deus. Não é difícil, com ele é tudo mais fácil. Com ele é tudo mais fácil quando nós aprendemos que nós temos a nossa parte e ele tem a dele. Não é, meninas? Com certeza. E completando tudo isso que vocês estão falando, que nós estamos falando, é deixar o homem velho, deixar a Márcia velha, deixar a Marisa velha, a doutora Josi velha. E a gente esteve num outro episódio falando do que a gente era, do que a gente fazia antes de conhecer ao Senhor, antes de conhecer a Jesus. E hoje nós esquecemos, nós deixamos para trás aquela velha Márcia, que era arrogante, que não entendia nada, que tinha que ser do jeito dela, perfeccionista. Então, a gente tem que deixar o velho e viver o novo, porque com Cristo, com Deus, rompendo nele, a gente vive o novo, a gente vive o que ele tem, né? É mal comparando, mas é mais ou menos assim, se você ganha um dinheiro extra, não vou dizer na loteria, mas você ganhou uma herança extra, você tem certeza que eu e você vamos deixar toda a coisa velha para trás e a gente vai comprar tudo novo e vai viver um novo. Só que dessa maneira, espiritualmente, a gente vai viver com Deus. Gente, a gente não faz ideia, a palavra diz que nem olho viu, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para nós na vida eterna, mas também ainda aqui na Terra. Tem muita coisa aqui na Terra que Deus quer fazer com que a gente viva em abundância, como Jesus falou. Então, rompendo em Deus é rompendo ao novo. Tudo que se rompe, vem algo novo, jorra quando é água, brota, né, quando é a flor. É tudo muito bom, né, Marisa? É verdade, gente. Olha, sabe uma coisa que nos impede de romper? São os limites que nós colocamos em nós mesmos. E isso não vem de Deus. As meninas comentaram aqui. Esses limites podem vir, eu acredito que foi a Márcia que falou sobre isso, podem vir dos seus antepassados, podem vir do lugar onde você nasceu, onde você viveu, onde você cresceu. A gente também falou sobre isso, não sei se nesse episódio ou no outro. Às vezes, o ambiente que você vive vai trazendo algumas limitações. E essas limitações estão impregnadas em nós. Então, o que nós precisamos, o que nós estamos falando para você aqui, querido, que está nos ouvindo, é que nós não estamos vivendo no nosso limite, nós estamos ilimitadas. Por quê? Porque nós encontramos a Deus, nos conectamos com Ele, rompemos, sabe? Nós rompemos o nascimento em Cristo, que é o novo nascimento. E quando nós rompemos nesse novo nascimento, nós encontramos um lugar que se tornou para nós ilimitado, porque a eternidade é o nosso alvo, e não tem limite na eternidade. E através do Espírito Santo que veio morar em nós, nós fomos nos livrando
jogando fora tudo aquilo que nos limitava. O medo, a insegurança, o sentimento de incapacidade, que todo mundo passa por isso, gente. E eu vivi isso muito fortemente, e as meninas aqui também. Se você quiser saber, ouve os vídeos anteriores e você vai saber quantos limites nós tivemos que romper para hoje poder chegar aqui e falar com você abertamente que nós estamos aqui abrindo o nosso coração, testemunhando das nossas verdades, porque nós sabemos que você pode alcançá-las também. Nós não estamos limitados no nosso afeto. E eu quero te dizer uma coisa, você hoje, se não está vivendo o que Deus planejou para você viver, é porque você está limitado no seu próprio afeto. É verdade. E às Uau. vezes, Larissa, até a falta da obediência nos limita, né? Porque quando Exato. obedecemos, nós estamos rompendo em Deus. Porque a obediência, ela é baseada na fé, e a fé é risco. E quando a gente se arrisca, nós estamos dizendo que nós somos corajosos. E por que nós nos sentimos corajosas e empoderadas para gerar essa coragem? Porque nós conhecemos a nossa identidade. É verdade. É verdade, é isso mesmo, gente. Essa é a nossa verdade. Então, não se limite nos seus pensamentos arcaicos, sabe? Olha, existem 2 segredos que levam você a Deus. O primeiro dele é você crer, é você confiar de que existe um ser superior que pode te ajudar. O segundo deles é obedecer. Porque, olha só, é como filho. Quando você ensina o seu filho, quando você fala para uma criança, desce daí para você não cair, o que você está prevenindo? Você está prevenindo que ele se acidente, que cause alguma coisa ruim. Então, quando Deus colocar dentro de você, a Márcia falou de uma maneira linda, não é o que você ouve, é o que está dentro de você. Vai vir um sentimento saindo de dentro de você, vai romper dentro de você um sentimento, tipo assim, nossa, eu não estou me sentindo legal com isso que eu estou fazendo. Aí, a Josi, ela falou bem claro, deixa isso para lá, deixa aí isso. Não, isso não está me fazendo bem, então vou deixar aí. E vou trazer para mim aquilo que é bom, né? É muito interessante que a Josi falou, a Josi está fazendo um trabalho muito especial com algumas mulheres, entre elas estou eu, e ela falou assim, deixa o açúcar. O açúcar, gente, nunca fez parte da minha vida mesmo, porque não é uma coisa que eu gosto muito. Mas para as pessoas eu vejo que é muito difícil ela deixar o açúcar, porque o açúcar é uma coisa que gruda. Sabe por quê, gente? Porque no primeiro momento parece uma coisa boa. Então, às vezes, a Josi falou sobre obediência, isso é fundamental, porque às vezes alguma coisa que você está fazendo hoje vai ser difícil deixar, porque parece uma coisa boa, mas o resultado final, a Bíblia diz, que vai ser para a morte. Não é isso, Márcia? É, com certeza. E não sei por que, enquanto você falava, me levava lá em... Eu acho que é Deuteronômio, que fala das bênçãos e das maldições. Deuteronômio 29. É, exato, disso aí. Então, eu gosto muito de ler essa passagem na Bíblia, por quê? Porque ali mostra da obediência e de que tudo na vida, não tudo, não posso fazer isso, e que muitas coisas na vida, elas são condicionais. Uma delas é, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Então, que eu e vocês, eu e cada um de nós, a gente preste atenção nas condicionais de Deus. Gente, às vezes parece difícil, mas rompendo nele, estando nele, e ele vivendo em nós, não é difícil. É prazeroso, a gente muda a nossa vida, a gente se torna uma nova pessoa, a gente tem novos hábitos, é maravilhoso. Gente, try it, como fala em inglês, experimente, e você tem a chance de dizer, não deu certo, mas eu duvido, vai ser uma percentagem muito pequena daqueles que vão dizer, eu não quero mais, porque vale a pena. Uma de vocês falou, se não as duas, eu amo a minha vida hoje, mesmo que tenha altos e baixos, que tenha quedas, que tenha tristezas, que tenha decepções, eu não troco a minha vida de anos atrás, não troco mesmo, porque é muito bom você saber que você está grudado na mão de Deus e que a sua mão está grudada na mãozinha dele e que muitas vezes ele te carrega no colo, se não o tempo todo. Então, try it, experimente, gente, porque vai valer a pena. Doutora Júlia? O que nós ganhamos? Relembrando aqui que as meninas já falaram,
nova vida, nova identidade, novos hábitos, ativamos a nossa fé, ou seja, corremos risco sem o medo, nos limitar de obedecer e de conquistar o resultado que nós estamos aqui para conquistar, né? Porque eu e você temos um propósito e nós precisamos cumprir esse propósito, senão fica um vago naquela partezinha onde tinha o seu nome ali, tá? Se você não estiver fazendo isso, por isso que nós estamos aqui, obedecemos, somos espertinhas, né? Obedecemos. Tem um livro que diz, mais esperta que o diabo, nós somos mais espertas que o diabo. E ainda descansamos nele, porque quando a gente obedece, apesar da gente fazer, às vezes, fazer várias coisas, gente, acontecer, para um vídeo desse vir para o ar, né? Passamos cada aperto às vezes, eu tenho que acordar não sei que horas da manhã para poder colocar tudo em ordem aqui, como as meninas também, para que o meu cachorro fique bem bonzinho aqui dormindo, eu tenho que cansar ele bastante para ele me deixar gravar aqui sem precisar estar aparecendo. Tantas coisas a gente se submete, nós estamos falando coisas pequenas, mas às vezes são coisas maiores também, né? Então, tudo isso, depois que a gente diz sim, a gente não tem mais como voltar atrás, porque é um compromisso, mas a gente descansa nele. Quando a gente descansa nele, entra essa harmonia, como a gente falou em outro episódio, a harmonia do espírito, da alma e do corpo, nos conectando em espírito, nos inspirando para realmente fazer, até como Marisa mencionou, não sei se foi nesse episódio ou no outro, mas quando a gente precisa levar, quando a gente precisa ser bênção para outra pessoa também, né? A gente faz a nossa parte também. Então, queridos, o que é preciso para isso tudo? Entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entender que a nossa vida depende dele. Entender que ele traz a direção para esse caminho, embora tenha espinhos no caminho, não só flores, né? Quando a gente vai para o jardim lindo, maravilhoso ali, a gente começa a pegar naquelas flores lindas, tem espinhos que, se a gente não tiver a sensibilidade do Espírito em nós, de uma forma figurada, a gente pode ali até ser picado por aquele espinho e depois, às vezes, até inflama, fica desconfortável, né? Então, ele acusa em nós esses detalhes que nós precisamos para olhar o que nós não vemos, para olhar o que a gente não tinha, assim, aquele discernimento de observar, para saber quando nós nos conectamos com alguém, se estamos realmente com as pessoas certas, como a gente também já falou, para saber se a gente está no ambiente certo. Uau, são tantas coisas, né, meninas? É verdade. E detalhe, gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, lá em Hebreus 11:6, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Gente, recompensa os que o procuram conhecê-lo melhor. Olha a condicional. Vale a pena ter fé naquilo que você não vê, naquele que você não toca, porque vai valer a pena você, no escuro, procurar por ele, porque ele vai recompensá-lo, ele vai te dar a mão para você encontrá-lo. Então, com fé, rompa no Senhor. Existe até uma música, Rompendo em Fé. Né? Então, rompendo em fé, você vai encontrar o Senhor, tá bom? Verdade. Marisa? Rompendo em fé, você se revestirá do poder e do amor do Senhor. Isso é maravilhoso. E o que nós estamos compartilhando com vocês, a maioria de tudo do que eu falei aqui, está baseado em 2 Coríntios 6. Se você for lá, você tem muito o que aprender. Então, eu quero falar, como Paulo falou para eles ali, olha, numa justa compensação, falo como falava para os meus filhos. E Paulo fala ali, ó, abram também o coração. Então, quero dizer para você, abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração para Deus. Amém. E você vai ter a oportunidade de viver aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos compartilhando. O nome desse programa é De Coração para Coração. Então, nós temos recebido do Senhor para te entregar aquilo que o Senhor nos entregou e que tem sido parte da nossa vida. Então, abra o seu coração. Não se limite nos seus próprios sentimentos. Creia em Deus. Amém. É isso aí. Creia em Deus, creia em Jesus. Ele é o galardoador
Ele é que faz com que você seja, com que você receba tudo aquilo que você nem mesmo pensou, como disse a Márcia aqui no início, que nem mesmo seus olhos puderam ver e chegou aos seus ouvidos. Então, derrama a sua confiança em Deus e viva tudo que o Senhor tem para você em nome de Jesus. Maravilha, queridos. Então, olha, eu acho que nós já entregamos muito para você nesse Romper em Deus, e que você possa compartilhar esse vídeo, compartilha conosco o que Deus está falando com você também, né? Deixa o teu like para você nos ajudar a propagar mais esse canal ainda. Vamos ficando por aqui, nos vemos no próximo episódio. Um beijo grande, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau, tchau, Oi a gente. todos. Tchau.